Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. O mistério da igreja abandonada. O que viram meus olhos naquela tarde silenciosa. Eu tinha uns amigos muito próximos na escola, o Marcelo e o Bruno. A gente fazia praticamente tudo junto, mas quando chegou a época de terminar os estudos, o destino nos separou, literalmente. O pai do Marcelo foi transferido para uma cidade no interior de São Paulo, em Barretos, por causa do trabalho. Depois que ele se mudou com a família, fomos convidados para passar um final de semana lá. Aceitamos sem hesitar. No sábado, entediados e sem nada melhor para fazer, decidimos explorar as redondezas. Encontramos uma floresta tranquila perto da casa dele, cortada por um rio serpenteante, cujas águas brilhavam sob o sol. Parecia saído de um cartão postal. Árvores altas como gigantes silenciosos, um céu azul claro que parecia pintado à mão, e aquele silêncio quase religioso, quebrado apenas pelo som suave do vento nas folhas. Mas, como acontece em muitas histórias de explorações, acabamos nos perdendo. Sem rumo, resolvemos seguir o curso do rio, mas logo percebemos que tínhamos perdido a noção de onde era montante ou jusante. Não havia sequer uma estrada pavimentada ou qualquer sinal de civilização. Começamos a ficar preocupados. Precisávamos de um telefone para pedir ajuda aos pais do Marcelo, mas não havia sinal de vida ao nosso redor. Depois de algum tempo andando, avistamos uma construção antiga que parecia uma igreja. Era feita de tijolos vermelhos desgastados pelo tempo, cercada por vegetação exuberante e com um estacionamento de terra batida. Resolvemos entrar para ver se havia alguém lá dentro. Talvez pudéssemos usar um telefone e descobrir onde estávamos. Ao nos aproximarmos, notamos 4 carros velhos, dos anos 70 ou 80, empoeirados e enferrujados, alinhados lado a lado. Eles tinham sido brancos um dia, mas agora estavam cobertos por camadas de ferrugem e poeira. Alguns pneus estavam furados ou faltando completamente. Ao fundo, ouvimos sons de música gospel vindo do interior da igreja. Ficamos aliviados ao perceber que havia pessoas ali. A igreja parecia ter sido abandonada décadas atrás. As paredes estavam rachadas e o telhado rangia como se protestasse contra o peso dos anos. Quando entramos, vimos cerca de 2 dúzias de pessoas vestidas de maneira simples, mas arrumada. Elas cantavam com fervor, apesar de suas roupas surradas revelarem sinais de pobreza. Quando demos um passo adiante, algo estranho aconteceu. Uma senhora idosa, com cabelos brancos e óculos de armação grossa, estava sentada ao piano. Assim que nos viu, ela paralisou, seus dedos suspensos sobre as teclas. Em seguida, todos pararam de cantar. Um silêncio mortal tomou conta do lugar, tão pesado que parecia sufocar até mesmo o ar. Lentamente, cada pessoa virou a cabeça em nossa direção, olhando-nos com expressões vazias e quase hostis. Marcelo tentou quebrar o gelo, dizendo: "Desculpe interromper, só queríamos usar o telefone para ligar para nossos pais." Ninguém falou nada. O único som era o rangido das cadeiras de madeira, enquanto as pessoas ajustavam seu peso sobre elas. Trocamos olhares nervosos e, instintivamente, começamos a recuar devagar, até que fechamos a porta atrás de nós. Na saída, comentamos sobre algo peculiar. Não havia nenhum símbolo cristão ali dentro. Nem crucifixos, nem imagens de santos, nada. Foi então que olhamos para trás e vimos uma dúzia de homens saindo da igreja, observando-nos fixamente. Isso foi o suficiente para acelerar nossos corações. Começamos a correr pela estrada de terra, ofegantes, como se perseguidos por fantasmas invisíveis. Após meia hora de corrida desesperada, encontramos um posto de gasolina abandonado. Parecia saído de um filme antigo, com prateleiras quase vazias e cheias de poeira. Um homem bronzeado demais, com um boné imundo e um sorriso de dentes podres,
Estava atrás do balcão lendo um livro amarelado. Ele nos olhou e disse: "Vocês estão perdidos, né? Só sigam por onde vieram. Virem à esquerda e sigam até verem um poste telefônico. Virem à direita e sigam até a rodovia." Agradecemos e saímos rápido. Mas, quando olhamos para trás, ele estava do lado de fora, braços cruzados, nos encarando com aquele sorriso enigmático. Finalmente chegamos à rodovia, já no crepúsculo. Tentamos pedir carona para alguns motoristas, mas ninguém parava. Por sorte, um policial nos viu e nos ajudou. Contamos onde estávamos e demos o endereço do Marcelo. Ele assobiou baixinho e disse: "Vocês realmente se perderam." Levou cerca de meia hora para ele nos levar de volta, e durante o trajeto, ele nos alertou: "Tenham cuidado nessas matas. Há algumas pessoas muito estranhas por lá." A noite em que o tabuleiro falou, uma história de Ouija no interior. Há muito tempo, uns 8 anos atrás, eu e 2 amigos, vamos chamá-los de Lucas e Tiago, fizemos algo realmente insensato. Naquela época, fazer coisas sem pensar era basicamente nossa forma de passar o tempo. Hoje, não somos mais tão próximos do Lucas, mas Tiago e eu continuamos nos falando com frequência. E sempre que nos encontramos, acabamos voltando a esse episódio. Nós tínhamos 19 anos e morávamos em Santa Catarina, numa cidadezinha tranquila cercada por casas abandonadas. Não muito longe da gente, no alto de uma estrada sinuosa, havia uma igreja antiga que todo mundo conhecia. Estava fechada há anos, isolada por uma estrada bloqueada. Eu nem sei se ainda está lá hoje, agora moro no Paraná. Mas naquele outubro decidimos fazer algo que parecia brilhante para uns jovens inconsequentes: levar um tabuleiro Ouija para a igreja à meia-noite. Era a época das histórias de arrepiar. Afinal, Tiago tinha o tabuleiro guardado no armário, então ele o trouxe. Eu dirigi até a casa do Lucas primeiro, depois peguei o Tiago e seguimos direto para a igreja. Como a estrada que levava ao topo estava completamente bloqueada, estacionamos no acostamento e fomos a pé. Começamos subindo a colina com apenas uma lanterna para não chamar atenção. Mas quando chegamos ao topo, já dentro da propriedade, cada um de nós ligou suas lanternas. A igreja estava cercada por florestas densas e tinha um estacionamento de cascalho ao lado. Já havia sido invadida tantas vezes que estava coberta de pichações, e a porta principal estava entreaberta. 2 de nós tiveram que forçá-la para abrir porque ela arrastava no chão. Dentro, naturalmente, começamos a explorar o lugar com nossas lanternas, querendo ter certeza de que estávamos sozinhos. Parecia assustador, especialmente à noite. Tiago montou o tabuleiro Ouija e tirou 3 velas da mochila. Ele riu e disse que isso daria um clima. Arrumou as velas em formato triangular ao redor do tabuleiro, e assim que as acendeu, apagamos as lanternas. Agora, a única luz vinha das chamas vacilantes das velas, criando uma atmosfera pesada e desconfortável. Mal conseguíamos enxergar além de 2 metros em qualquer direção. Começamos a brincar com o tabuleiro. Tiago liderou, fazendo perguntas típicas de quem tenta entrar em contato com espíritos. "Tem alguém aqui?" O ponteiro começou a se mover, e nós caímos na risada. Eu sabia que era um deles mexendo. É impossível usar um tabuleiro Ouija com os amigos sem que alguém faça isso só para zoar. Deixamos rolar, e quem quer que estivesse movendo o ponteiro soletrou algumas palavras. Mas então ouvimos um barulho estranho vindo do altar. Soava como um pedaço de madeira grosso se partindo ao meio. Foi alto e parecia proposital. Nós pulamos de susto e corremos para iluminar o altar com nossas lanternas. Não havia ninguém lá, pelo menos, não que pudéssemos ver. Todos ficamos apreensivos, mas achamos que o local estava velho e caindo aos pedaços, então sons esquisitos eram normais. Continuamos. Cada um fez perguntas ao tabuleiro, mas o ponteiro parou de se mover. Talvez porque aquele barulho tenha nos deixado tensos, pois agora estávamos levando a coisa a sério. Ficamos ali por um tempo,
até que outro som ecoou da região do altar. Antes mesmo de termos tempo de apontar nossas lanternas novamente, algo atingiu o tabuleiro, fazendo todos nós gritarmos. Era uma pedra do tamanho de uma bola de golfe. Todos tinham as mãos no ponteiro segundos antes disso acontecer. Não havia como nenhum de nós ter feito aquilo. Saímos correndo, largando tudo para trás: o tabuleiro, as velas, nosso juízo. Corremos ladeira abaixo até o carro, tomados pelo medo de sermos perseguidos. Assim que entramos, dei partida e saí dali o mais rápido possível. Rodamos até a casa do Lucas, onde ficamos sentados no carro por meia hora, tentando entender o que diabos tinha acontecido. Tiago, que é muito religioso e supersticioso, estava convencido de que tínhamos entrado em contato com algum tipo de presença sobrenatural. Eu, por outro lado, não acredito nesse tipo de coisa. Prefiro pensar que havia outra pessoa na igreja conosco. Uma ideia que, para mim, é igualmente assustadora. No dia seguinte, Tiago voltou com Lucas para recuperar o tabuleiro. Mas, para aumentar ainda mais o mistério, o tabuleiro havia desaparecido. As velas, no entanto, estavam exatamente onde as tínhamos deixado. Quando viram que o tabuleiro não estava lá, eles decidiram ir embora imediatamente. Até hoje, essa continua sendo a experiência mais assustadora da minha vida. A igreja no fim do caminho, o dia em que encontramos algo além da fé. Isso aconteceu em um condado rural aqui no Brasil, bem no interior de Minas Gerais. Eu estava com minha namorada, Larissa, e estávamos rodando pela região para conhecer melhor o lugar, tentando decidir se seria um bom local para morar. Era exatamente o tipo de ambiente que buscávamos: tranquilo, espaçoso, longe do caos urbano. Ambos somos católicos, embora Larissa vá à igreja mais frequentemente que eu. Era uma tarde de semana, quase sem trânsito. Estávamos visitando pontos importantes da área: mercados, escolas, propriedades rurais. Larissa é amazona desde criança, então o plano de mudar para uma área rural incluía espaço para ela montar um estábulo para seus cavalos. Depois de ver algumas propriedades à venda, passamos por uma pequena igreja à beira da estrada, cercada por árvores e com vários carros estacionados na frente. Não ficava longe da última casa que tínhamos visto, então Larissa me cutucou e disse: "Vamos dar uma olhada rápida, ver se tem algo interessante." Estacionei ao lado de uma velha van vermelha. A maioria dos carros ali era antiga, alguns modelos dos anos 80 ou 90, todos desgastados pelo tempo. Comentei isso com Larissa enquanto saíamos do carro, e ela concordou, dizendo que provavelmente era uma comunidade de baixa renda. Abri a porta para nós dois e entramos. Como esperávamos, era uma igreja pequena e simples, 5 fileiras de bancos divididas ao meio por um corredor central. Havia cerca de 20 pessoas lá dentro, mas algo me chamou a atenção: não havia idosos, como geralmente se vê em celebrações religiosas. Todos pareciam ter entre 30 e 40 anos. Sentamos no fundo, tentando ser discretos. Mas assim que nos acomodamos, as pessoas começaram a nos encarar, uma por uma. Quando alguém olhava, os outros seguiam o movimento, e logo todos estavam fixados em nós. Troquei olhares com Larissa, nervoso, e tudo o que conseguimos fazer foi sorrir. Ninguém retribuiu. Os olhares eram frios, quase hostis. Percebi que ninguém ali estava vestido de maneira adequada para uma missa, roupas surradas, sem nenhum cuidado especial. Então veio outro detalhe que me gelou: não havia mulheres na igreja, apenas Larissa e eu. E percebi que os olhos deles estavam mais focados nela do que em mim. No altar, um homem mascarado se aproximou e apontou diretamente para nós, perguntando: "Quem convidou vocês para cá?" Tomei coragem para responder, explicando que estávamos passando pela estrada, vimos a movimentação e resolvemos entrar por curiosidade. O homem claramente não era um padre, e aquilo definitivamente não era uma igreja católica. Ele ordenou que saíssemos imediatamente. Levantei Larissa rapidamente e saímos correndo para o carro.
sem olhar para trás. Assim que entrei no veículo, dei partida e saí dali o mais rápido possível. No retrovisor, notei alguém entrando em uma van cinza no estacionamento. Por um momento, achei que não nos seguiriam, mas logo vi o mesmo veículo ganhando distância e se aproximando de nós. Larissa ligou o GPS e direcionamos nossa rota para a delegacia do condado. A van continuou atrás de nós durante todo o trajeto, não muito perto, mas suficiente para confirmar que algo estava errado. Quando chegamos ao estacionamento da delegacia, a van passou direto, como se tivesse desistido. Assim que ela sumiu de vista, voltamos para casa sem olhar para trás. Estávamos certos de que tínhamos acabado em algum tipo de culto, mas ainda hoje não entendo por que eles nos seguiram. Nem porque realizavam sua reunião em plena luz do dia, nem porque a porta estava destrancada. O Homem do Sorriso Estranho, a história que nunca esqueci. Quando eu era escoteiro mirim, nossos encontros sempre aconteciam em uma escola católica. Às vezes na quadra, outras vezes em salas adjacentes. Eu tinha uns 8 anos quando algo realmente perturbador aconteceu. Antes de chegar ao ponto principal, preciso voltar alguns dias no tempo para contar como tudo começou. Estávamos na missa de domingo com minha mãe e meu irmão. Íamos a cada 2 semanas, mas geralmente chegávamos atrasados. Naquela vez, nos sentamos no canto mais afastado da igreja. Minha mãe e meu irmão entraram primeiro no banco, e eu fiquei na ponta. Em certo momento, percebi um homem mais velho, com óculos e bigode branco, encostado na parede à minha esquerda, me observando. Quando olhei para ele, ele sorriu. Lembro-me vividamente da careta bizarra que ele fez, tentando ser engraçado. Mas eu não era mais um bebê. Aquilo me deixou desconfortável. Tentei desviar o olhar, mas ele continuava me encarando a cada poucos segundos. Quando olhei novamente, ele fez outra expressão estranha. Dessa vez, minha mãe percebeu também. Ela me cutucou e sussurrou para que eu o ignorasse. Acho que ela ainda lançou um olhar reprovador para ele. Da próxima vez que olhei, o homem já não estava lá. Mais tarde, durante a comunhão, quando voltei ao meu lugar, ele havia reaparecido no mesmo local, sorrindo fixamente para mim até eu me sentar. Minha mãe notou de novo, e assim que recebemos a hóstia, decidimos sair. No caminho para casa, ela comentou que não gostou da maneira como aquele homem nos olhou, especialmente para mim. Agora, avancemos para os dias dos escoteiros. No final das reuniões, às vezes fazíamos pequenos jogos ou competições. Um dia específico, estávamos em meio a uma caça ao tesouro. Os itens que deveríamos encontrar tinham relação com o tema do escotismo: kit de primeiros socorros, corda, lanterna, coisas assim. Fomos divididos em 2 times, cada equipe com sua lista. Quem encontrasse mais objetos ganhava. Exploramos todos os cantos da escola: quadra, refeitório, corredores e salas que eu nunca tinha visto antes. Eu não estava tendo muita sorte, até que acabei em um corredor estreito nos fundos do refeitório, perto da cozinha. Ali, havia uma geladeira cheia de picolés. Abri a porta, procurando algum dos itens da lista. Não encontrei nada, mas decidi pegar um picolé sem que ninguém visse. Assim que fiz isso, ouvi uma voz masculina vindo da direita. Olhei e vi aquele mesmo homem da igreja alguns dias antes. Ele veio sorrindo até mim e disse algo como: "Não deixe eles verem você pegando isso." Fechou a porta da geladeira, agarrou minha mão e falou que tinha guloseimas melhores no fundo, onde as crianças não podiam entrar. Puxei minha mão de volta, tentando me afastar assustado, mas ele segurou meu pulso com força dessa vez. Eu me virei para ele, e ele sussurrou: "Xi, fique calmo." Gritei por ajuda, e ele soltou imediatamente, dizendo: "Pare com isso." Saí correndo de volta para a quadra e contei ao chefe dos escoteiros o que havia acontecido. Felizmente, ele era um homem gentil e atencioso, talvez porque fosse pai também. Ele prometeu contar à minha mãe.
Quando cheguei em casa, relatei o ocorrido, mencionando que era o mesmo homem da igreja. Meu chefe ajudou minha mãe a relatar o caso à paróquia. Descobrimos que o homem trabalhava para a igreja. Não sei exatamente qual era seu papel, mas ele morava no terreno da igreja, o que explicava sua presença ali. O que me deixa enjoado até hoje é que logo depois surgiram denúncias contra ele por parte dos pais de um coroinha, alegando comportamento inapropriado. Imagino o que ele poderia ter tentado fazer se eu tivesse ido com ele para onde quer que estivesse planejando me levar. Não sei se ele foi preso ou algo assim, mas sei que a igreja rompeu qualquer vínculo com ele após o incidente.